Existe um tipo de saudade que não pede apenas que alguém volte. Ela pede que o tempo volte. É a nostalgia. Ela aparece de maneira inesperada. Às vezes, basta ouvir uma música antiga, sentir o cheiro de uma comida, encontrar uma fotografia esquecida ou assistir uma cena de um filme que marcou determinada época. E, de repente, estamos lá. Não fisicamente, é claro, mas por alguns segundos a memória parece abrir uma porta que julgávamos fechada. Voltamos para uma casa onde já não moramos, para uma escola onde já não estudamos, para uma amizade que se perdeu pelo caminho ou para uma versão de nós mesmos que simplesmente deixou de existir. E talvez seja justamente isso que torne a nostalgia tão dolorosa. Ela nos permite visitar lugares aos quais nunca mais poderemos retornar. É estranho pensar que algumas das coisas que hoje despertam tanta saudade foram, um dia, apenas dias comuns. Tardes que pareciam intermináveis. Conversas sem importância. Passeios em família. Amigos reunidos. Férias que pareciam durar uma eternidade. O caminho para a escola. As brincadeiras. Os primeiros amores. As preocupações que, naquele momento, pareciam enormes. Até mesmo aqueles problemas que gostaríamos de esquecer podem ganhar uma espécie de brilho quando vistos através da distância do tempo. Na época, queríamos que certas fases terminassem. Hoje, daríamos qualquer coisa para viver apenas um dia delas novamente. E existe uma ironia dolorosa nisso. Quando estamos vivendo determinada fase da vida, quase nunca conseguimos enxergar o quanto ela é preciosa. Estamos preocupados demais com o que virá depois. Quando somos crianças, queremos crescer. Quando somos adolescentes, queremos ser adultos. Quando somos adultos, começamos a sentir falta da época em que crescer parecia ser apenas um sonho distante. Talvez essa seja uma das grandes contradições da existência humana. Passamos boa parte da vida esperando pelo próximo capítulo. Quando percebemos, estamos com saudade do capítulo anterior. A memória também tem um papel curioso nisso. Ela não funciona como uma câmera que simplesmente registra tudo exatamente como aconteceu. Nós reconstruímos nossas lembranças, selecionamos momentos, esquecemos algumas dores, aumentamos a importância de determinados acontecimentos, damos novos significados para aquilo que vivemos. Por isso, talvez o passado que sentimos tanta falta não seja exatamente o passado que existiu. Talvez seja uma versão dele criada pela nossa própria mente, uma versão editada pelo tempo. Lembramos aquela tarde ensolarada, mas esquecemos as preocupações que carregávamos naquele mesmo dia. Lembramos dos amigos reunidos, mas esquecemos as brigas que existiam entre nós. Lembramos das férias, mas esquecemos os dias em que estávamos entediados, ansiosos ou tristes. O tempo possui essa capacidade curiosa de suavizar algumas feridas, se iluminar algumas lembranças. É como se a distância transformasse acontecimentos comuns em pequenos tesouros. E talvez seja por isso que sentimos que antigamente éramos mais felizes. Mas será que éramos mesmo? Ou apenas éramos diferentes? Essa pergunta é importante, porque muitas vezes não sentimos falta exatamente do passado. Sentimos falta de quem éramos quando aquele passado aconteceu. Sentimos falta da nossa maneira de enxergar o mundo, da nossa ingenuidade, da nossa disposição para acreditar que ainda havia tempo para tudo, da sensação de que a vida estava apenas começando. Quando somos mais jovens, o futuro parece enorme. Existem milhares de possibilidades, pessoas que ainda vamos conhecer, lugares que ainda vamos visitar, sonhos que ainda podem acontecer. Com o passar dos anos, começamos a perceber que algumas possibilidades ficaram para trás. Algumas pessoas foram embora. Algumas amizades terminaram. Alguns sonhos mudaram. Alguns outros simplesmente morreram. E é nesse momento que a nostalgia pode se tornar especialmente intensa, porque ela não fala apenas sobre aquilo que aconteceu. Ela também fala sobre aquilo que não acontecerá novamente. Existe uma diferença enorme entre perder algo e saber que aquilo pertence a um tempo que não pode ser repetido. Podemos reencontrar uma pessoa. Podemos voltar a uma cidade. Podemos assistir novamente ao mesmo filme. Podemos comer aquela mesma comida. Mas não podemos recuperar a pessoa que éramos quando fizemos tudo isso pela primeira vez. E talvez seja essa a verdadeira perda. Não perdemos apenas momentos. Perdemos versões de nós mesmos. A criança que fomos não existe mais. O adolescente que fomos também não. Aquela pessoa que acreditava em determinadas coisas, que tinha determinados sonhos, que amava determinadas pessoas e enxergava o mundo de determinada maneira, ficou em algum lugar da nossa história. Podemos lembrar dela. Podemos sentir carinho por ela. Podemos até sentir saudade. Mas não podemos voltar a ser ela. E isso dói. Dói porque a vida é feita de despedidas que quase nunca percebemos que são despedidas.
Talvez aquele último dia de escola não tenha parecido o último. Talvez aquela última brincadeira com um amigo tenha parecido apenas mais uma. Talvez aquele almoço em família tenha parecido apenas um domingo comum. Talvez aquela conversa com alguém que já não faz parte da nossa vida tenha terminado sem que percebêssemos que seria a última. A vida raramente coloca uma placa dizendo: preste atenção, você está vivendo isso pela última vez. E é justamente por isso que tantas lembranças se tornam tão valiosas depois. Só percebemos que eram momentos únicos quando eles já passaram. Talvez o maior sofrimento da nostalgia esteja aí. Não é apenas querer voltar, é saber que não existe caminho de volta. Podemos avançar, podemos recomeçar, podemos construir novas histórias, mas não podemos retornar àquela página específica da nossa vida e escrevê-la novamente. O tempo não funciona assim. E talvez seja por isso que precisamos tomar cuidado para não transformar a nostalgia em uma prisão. Sentir saudade é humano. Relembrar é necessário. Olhar para trás com carinho pode ser uma forma bonita de reconhecer tudo aquilo que nos trouxe até aqui. O problema começa quando transformamos o passado em um lugar perfeito e o presente em um lugar insuportável. Quando começamos a acreditar que nossa melhor época ficou para trás. Quando passamos a viver comparando o que somos hoje com aquilo que fomos ontem. Porque o passado tem uma vantagem injusta sobre o presente. O passado já terminou. Sabemos como aquela história acabou. Sabemos quem ficou e quem partiu. Sabemos quais escolhas deram certo e quais deram errado. O presente, por outro lado, é confuso. Ainda não sabemos seu significado. Ainda estamos dentro dele. Talvez por isso seja tão difícil valorizá-lo. O presente não vem acompanhado de trilha sonora. Não possui fotografias envelhecidas. Não tem aquele filtro dourado que a memória costuma colocar sobre aquilo que já passou. Hoje pode parecer apenas mais um dia, mas um dia, talvez, esse mesmo dia seja exatamente aquilo que você chamará de bons tempos. Talvez daqui a 10 anos você sinta falta desta casa, desta rotina, das pessoas que hoje estão ao seu lado, das conversas que atualmente parecem banais, até dos problemas que hoje você gostaria desesperadamente de resolver. E essa talvez seja uma das maiores lições escondidas na nostalgia. Ela não deveria nos ensinar apenas a olhar para trás. Deveria nos ensinar a olhar melhor para aquilo que estamos vivendo agora. Porque o presente também está passando. Enquanto você lê estas palavras, alguns segundos da sua vida estão desaparecendo para sempre. Não existe como guardá-los. Não existe como congelá-los. Só existe a possibilidade de vivê-los. Talvez não devêssemos tentar eliminar a nostalgia. Talvez devêssemos aprender a escutá-la. Quando ela aparecer, em vez de pensar apenas eu queria voltar, talvez possamos perguntar: o que exatamente eu sinto falta? É da época, das pessoas, da liberdade, da inocência, da sensação de que tudo ainda era possível, ou de uma versão de mim mesmo que eu abandonei pelo caminho? Talvez algumas saudades não estejam pedindo um retorno. Talvez estejam pedindo compreensão. Talvez elas estejam nos lembrando de algo que deixamos de fazer. De uma parte de nós que esquecemos, de uma alegria que abandonamos, de uma curiosidade que perdemos, de um sonho que ainda pode ser resgatado, mesmo que de outra maneira, porque não podemos voltar ao passado, mas podemos carregar algumas coisas dele conosco. Podemos recuperar a vontade de brincar, a capacidade de se surpreender, a coragem de tentar, o prazer das pequenas coisas, a presença que tínhamos antes de aprender a viver, sempre preocupados com o que vem depois. Não somos mais quem fomos, e talvez isso não seja uma tragédia. Talvez crescer seja justamente aprender a aceitar que algumas versões nossas precisam morrer para que outras possam nascer. O passado não precisa ser esquecido. Ele pode ser honrado, pode ser lembrado com carinho, pode até doer, mas não precisa ser o lugar onde escolhemos morar. Porque existe uma diferença entre visitar o passado e viver nele. A nostalgia pode ser uma janela, mas não precisa ser uma porta de saída do presente. E talvez a grande ironia seja esta: um dia, aquilo que hoje estamos chamando de presente será exatamente o passado que desejaremos recuperar. As pessoas que hoje estão conosco poderão estar longe. Os lugares poderão ter mudado. Nosso corpo será diferente. Nossos sonhos serão outros. E talvez sintamos saudade justamente deste momento que, agora, parece tão comum. Por isso, talvez seja impossível viver plenamente sem algum arrependimento. Sempre haverá coisas que gostaríamos de ter aproveitado mais, abraçado mais, dito mais, vivido com mais intensidade. Mas talvez possamos diminuir esse arrependimento se começarmos a perceber que a vida não está acontecendo apenas nas grandes ocasiões.
Ela também está acontecendo agora, na conversa simples, no café, na música que toca ao fundo, no abraço rápido, na risada inesperada, na presença de quem ainda está aqui, no dia comum que parece não ter importância. Porque talvez seja justamente esse o tipo de dia que, no futuro, fará você parar por alguns segundos e pensar: eu era feliz e nem percebia. E talvez seja esse o verdadeiro sentido da nostalgia. Ela não existe apenas para nos fazer sofrer pelo que perdemos. Ela também pode ser um aviso, um lembrete silencioso de que tudo passa. E se tudo passa, talvez a única maneira de fazer as pazes com o tempo seja aprender a estar presente enquanto ele ainda é nosso. O passado pode ser uma parte bonita da nossa história, mas a vida nunca acontece lá. Ela acontece aqui, agora. E, enquanto ainda existe um agora, talvez ainda haja tempo para criar as próximas lembranças das quais um dia sentiremos saudade.